Começando mais um dia e com isso mais um vlog. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dani. Chegamos em janeiro. Passou o Natal, passou o Ano Novo. E com isso a gente fica com as tarefas aí, né? Do pós-festa, das pós-comemorações e das decorações natalinas que ainda se permanecem aqui. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é exatamente isso, gente. Vou retirar toda a decoração de Natal da casa, vou guardar. No vlog passado eu até comentei com vocês que já estava pensando nesse momento, que quando ele chegasse fica aquela sensação de vazio, né, na casa, porque você monta tudo com tanto carinho, com tanta dedicação, e aí você tem que guardar tudo e fica meio que aquele vazio. Ainda que por mais que a gente substitua pelas decorações antigas, mas fica assim, aquela certa nostalgia, né, gente? Até o próximo Natal novamente chegar e a gente enfeitar a casa. Eu pretendo trocar de árvore de Natal, sabe? Aquelas árvores bem cheias. Porque essa daqui, principalmente quando fica assim, ó, nessa posição que eu costumo colocar ela aqui na minha sala, que logo aqui tem a janela, aí fica contra a luz. E isso, essa claridade aqui por trás dela evidencia esses vãos, né, que vocês estão vendo aí pelo vídeo. Daqui pra baixo ela é bem mais cheia, mais fechadinha. Até também por conta da questão da claridade, do efeito de luz e sombra, porque lá embaixo não tem tanta claridade e aí dá essa sensação, reforça ainda mais essa sensação de que ela é mais cheia, mais fechada aqui embaixo. Mas de fato mesmo ela aqui pra cima ela é mais espaçada. E aí eu quero comprar uma árvore que seja mais cheia, sabe? Daquelas que vem tipo com neve já, eu acho linda. Perfeito. E aí espero que dê certo, que esse ano eu consiga trocar essa árvore, porque ela já me acompanha já acho que uns 3 natais, gente, sem exagero nenhum, uns 3 natais com certeza ela já tá comigo. É assim, o estado dela, em geral, tá ótimo, mas é mais pelo fato desse detalhe me incomodar, sabe? Antes eu não tinha essa visão, não ligava tanto. Pra mim tava perfeita, ótima. Foi a primeira árvore maior que eu tive, as outras anteriores eram bem menores que essa, então assim, pra mim, pra aquela época, pra aquele determinado tempo, tava excelente. Aí agora, hoje eu já vejo que eu prefiro uma diferente, sabe? Vocês me entendem, né? Esse ano foi uma decoração bem minimalista, eu optei por fazer a decoração todas com lacinhos apenas, e aí eu já retirei esses lacinhos, já coloquei aqui dentro dessa caixa. Aqui tem alguns outros enfeites, algumas pinhas, essas estrelinhas aqui. E aqui por baixo tem os laços, que foram esses que eu utilizei. Foi esse dourado e laço de cetim verde. Então assim, foi bem fácil de montar e fácil de desmontar também, né, gente? Porque não foram tantos apretextos, tantos enfeites, e aí foi bem facinho. O bom dessa decoração minimalista é isso, né, gente? Mas confesso que custou um pouco eu acostumar, porque eu sempre fui daquelas que montava a árvore com bastante... Não com bastante enfeite, mas sempre com aquela forma tradicional de montar, com bolas, Papai Noéis, bonecos de neve, enfim, estrelas. Tudo que fosse aí de Natal, tudo que a árvore tivesse direito, a gente tava colocando. Mas com o passar dos dias eu fui acostumando e confesso que até gostei, sabe? Dessa forma mais minimalista. Já tô pensando no próximo Natal fazer algo parecido assim. Agora eu vou retirar todo o pisca-pisca da árvore, que ainda tá enrolado. Só comecei a desenrolar aqui um pedaço. E eu tenho uma dica, gente. Eu não sei se vocês costumam fazer aí na casa de vocês assim, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço aqui pra organizar esse pisca-pisca, que ele não embolar, não dá aqueles nó chato de desfazer. E tá pronto aí pro próximo Natal a gente reutilizar, porque não queimou nem nada, então não tem o porquê a gente se desfazer. Da forma que eu guardo, também fica bem prático, bem fácil de desenrolar.
Primeiro pisca-pisca já desenrolado, tirei da árvore. São 2, ainda falta tirar mais um. E a dica que eu dou pra vocês, gente, é isso, ó. Vocês tenham um pedaço de madeira, um pedaço de cano, alguma coisa assim que possa ser utilizado para enrolar esse pisca-pisca nele, entendeu? Para esse tanto de fio não ser guardado assim e formarem esses nós. Ficarem todos embolados dentro de uma caixa jogado, porque isso aqui dá um trabalho danado, gente. Quando a gente quer reutilizar novamente e sair só de pensar em desenrolar tudo isso, desembaralhar tudo, a gente já desiste e acaba comprando outro sem necessidade. Então a minha dica é essa, a gente pega e vai enrolando assim, ó. Porque aí ele vai ficar todo organizado aqui, ó. Não vai ter nó. E aí você vai enrolando ele todo assim. E guarda dentro de uma caixa, onde você mais preferir, onde você tenha costume. E fica bem organizado. Essa é a dica de como armazenar o pisca-pisca de forma correta. Esse ano a tendência das árvores era o tal do pisca-pisca Strobel, que ele tinha umas piscadas bem, sabe, bem intensa e ao mesmo tempo, tipo, 2 piscavam e um ficava aceso e aí dava aquele efeito bem legal. Era muito bonito. E aí também foi mais uma tendência que eu não consegui acompanhar, gente. Então eu fiquei com o meu bom e velho pisca-pisca aqui dos natais anteriores, como eu falei pra vocês. E aí vou enrolar ele aqui também do mesmo jeito que eu tava enrolando o primeiro que eu mostrei pra vocês. O bom seria enrolar em uma tábua diferente, um pedaço de madeira diferente, como eu tô fazendo com esse aqui. Mas eu tô enrolando aqui no mesmo, que eu acho que vai dar certo. Vai me ajudar a economizar espaço. E aí, quem sabe, né, gente? Esse ano eu consiga comprar o tal do pisca-pisca Strobel, se não inventarem mais uma nova tendência aí. Porque o mercado é assim, né, gente? É muito... As coisas se tornam muito descartáveis, sabe? Se você for acompanhar tendência... Hoje lançou uma coisa, amanhã já lança outra, então fica meio complicado. Mas é isso, o que funcionar é pra sua casa, o que te deixar feliz, o que acompanhar o seu bolso, tá valendo. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. E é isso. Vou continuar aqui meu trabalho. Olha, ó, como foi bem rapidinho, gente. Temos os 2 pisca-pisca aqui enrolado. Tá vendo? E aí, quando você for desenrolar, é só você achar aqui a ponta, ó, que é bem facinho. E ir desenrolando. Aqui no meu rack também tinha umas decorações aqui, tinha um cantinho que eu tinha feito com presépio, as pinhas. Já fui retirando, guardando, falta guardar só esses aqui. E ali no canto tem esses 2 papéis Noéis aqui, essa luminária. E como eu tinha falado, gente, minha decoração foi bem minimalista, desde a árvore até os enfeites pela casa, porque esse ano eu não comprei novos itens, não repus a decoração natalina, não me desfiz da antiga, foi tudo reaproveitado. Só fui realocando de maneira diferente das outras edições, né? E aí deu uma, vamos dizer assim, uma cara nova, um jeito novo de arrumar, mas ainda com os mesmos itens. E no final deu tudo certo, foi bem legal o resultado. E assim a gente curtiu o nosso Natal e já estou à espera do próximo. Pra não dizer que eu não comprei nada, esqueci de almofadas de Natal. Vou mostrar aqui pra vocês. Elas eu comprei porque eu ainda não tinha nenhuma. E aí foram essas as aquisições novas aí desse Natal. Então foram essas as almofadas que eu comprei esse ano. Fazer um cantinho mais legal aqui na sala, mais aconchegante, né? Aí eu comprei essa branquinha, escrito Noel em lantejoula vermelha. Essa verde, gente, que eu achei linda. Pessoalmente, pelo vídeo não vê muito bem esse tom de verde dela. Mas é lindo, sabe? Um tecido tipo suede, aveludado. Bem macia, bem gostosa mesmo. Com essa estampa aqui dourada, que eu achei bem bonita. E essa branca aqui também, que tem a mesma estampa, o mesmo tecido da verde. Foram essas as comprinhas desse Natal, né, gente? Como eu falei, foi bem minimalista. Fora umas coisas do item da mesa de jantar, que foram os pratos de jantar,
natalino, temático, que eu ainda não tinha nenhum prato temático. E se eu não me engano foi só, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, falo pra vocês. Eu não sei se o nome é lamparina, se é lampião, enfim, acho que... Não sei se cada região tem um nome, mas ele era do meu pai, porque esse aqui é típico da região do Nordeste. Meu pai era nordestino, assim como a minha mãe também é nordestina. Então, assim, tenho raízes nordestinas e, de quebra, meu marido ama o Nordeste. Então, assim, eu guardei com todo carinho essa lamparina aqui. E aí resolvi utilizar na decoração aqui de Natal. Eu pintei ela com spray, ela era de outra cor. E aí eu coloquei aqui dentro fio de fada, algodão, né? E esse Papai Noel aqui dentro. E aí fez parte da minha decoração aí de Natal. Mais que uma peça de decoração, ela tem significado, né, afetivo. E se resume a isso, a nossa árvore de Natal. Exatamente nessas 3 peças. Tentei que fechar todos os galhos, com cuidado para não machucar a mão. E fica essa sujeirada doida aqui, né, gente? Cai todas pelo chão. E aí tem que dar aquela varrida, aquela limpeza. Fora a poeira, né, gente, que vai juntando, porque isso junta a poeira. Então quem é alérgico aí, se prepare para usar máscara quando for fazer essa tarefa aí, porque sempre junta poeira, é inevitável. Então foi isso, gente. Consegui tirar aí toda a decoração de Natal, dar um limpa, porque junta poeira, junta sujeira. E aí eu dei aquela varrida básica, passei aquele pano, tirei a poeira dos móveis. Só que ainda vai vir um faxinão aí, porque tá merecendo, gente. E ficou assim. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Temos aqui a decoração original da sala.
Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Hoje amanheceu uma terça-feira de chuvinha, gente. Tá chovendo aqui desde as 5 e pouco da manhã. Tá aquele climinha, sabe? Típico do mês de janeiro aqui na região do Centro-Oeste. E, assim, a gente vem de um histórico aí de calores intensos, sabe, gente? Super complicado. Só que finalmente parece que o tempinho decidiu dar aquela resfriada. Mais agradável, muito mais gostoso, né? Pra gente fazer as coisas em casa, enfim. Hoje sigo por aqui com a minha rotina, né? Normal de organização, de limpeza. Vou aqui tomar meu café, tava preparando meu café aqui quentinho pra iniciar o dia da melhor forma. Tenho coisas aqui, como vocês estão vendo, pra organizar. Nunca falta, né? E no decorrer do dia eu vou compartilhando com vocês o que eu vou fazer, quais são os planos pra hoje. E é isso. A casa amanheceu organizada, né, gente? Limpa, porque ontem eu retirei as decorações de Natal. E aí já aproveitei para dar aquela limpeza, aquela organizada aqui na sala, né? Só tem mais mesmo ali na parte da cozinha, na área das bancadas que eu tenho que guardar aquelas louças que estão ali lavadas e secas, outras precisando ainda serem lavadas. E no mais é isso, gente. Não tem muita coisa pra fazer, né? Mas é aqui na área da cozinha mesmo que a gente suja bastante coisa, utiliza bastante coisas. E aí eu tenho que guardar essas louças aqui, gente, na minha cristaleira. E aí eu tô tentando ver se eu vou conseguir fazer essa limpeza dela hoje, porque ela tá bastante empoeirada. E aí eu vou ver se eu aproveito que eu já retirei esses itens aqui, já estão lavados, eu vou ver se eu retiro os outros pra lavar também. E aí já aproveito e faço aquela limpeza completa. E aqui nessa época, gente, funciona assim mesmo, né? Aqui vai o dia todo, sabe? Aquela chuvinha fininha, sabe? Então, é típico desse mês de janeiro ter esse clima. E aí fica aquela vontade de ficar deitada, sabe? Debaixo dos lençóis, assistindo um vlog, assistindo alguma série aí. Mas as obrigações nos chamam e a gente tem que, né, logicamente, executá-las. Até olhando te liga pra saber como tu tá. Enfim. Pois é. Agora sim, temos uma bancada limpa, organizada. Tava uma bagunça, né, gente? Vocês viram. Mas agora tá aí tudo limpinho. E já tô aqui preparando o almoço. Cozinhei aqui umas batatas, cenoura. E tô ali cozinhando os ovos, porque eu vou fazer uma salada de batata com os ovos cozidos aqui. Colocar maionese. Enfim, fazer as que estão mais escurinhas, gente, é porque é batata doce. E essa aqui é a batata inglesa. E aí eu resolvi aproveitar e fazer essa salada. Aí desse lado temos tudo organizado, tudo limpo. E desse aqui ainda continua as louças pra eu guardar. Algumas que eu sequei, que eu lavei agora, sequei e fui colocando aqui. Daqui a pouco, quando eu terminar de fazer o almoço, eu vou só guardar essas louças aqui que já estão na espera.
Gente, aí pra essa saladinha aqui de maionese, eu vou utilizar esse molho aqui que eu separei. Eu cozinhei os ovos que eu falei pra vocês. E aí eu separei a gema da clara. A clara eu já piquei aqui com cebola. E as gemas eu deixei aqui separado. Já coloquei uma colher de maionese. Pode colocar mais, mas eu só tinha um pouquinho de maionese. Aí eu vou acrescentar uma colher de mostarda. Gente, basicamente é no olho, tá? Dependendo aí da quantidade que você tiver aí dos legumes, aí você... E a quantidade de ovos, aí você vai aumentando. Se eu ver que não vai ficar tão cremoso assim, eu vou acrescentar um pouco de creme de leite, que é o que eu tenho aqui. Mexer isso daqui até formar um creme, sabe? Uma pastinha. Vou misturando essa gema aqui, ó, amassando bem. E a intenção é que ele vire um creme, pra eu jogar esse creme ali. Ó, já tá tomando mais uma consistência de creme. Ó, tá bem mais cremosa. A consistência ideal é essa daqui, ó. Aí eu vou temperar com um pouco de sal e limão e finalizar com cheiro verde. E coloquei uma pitada de sal e vou misturar bem pra incorporar no molho. E aí vai colocando aos poucos. A dica que eu dou é essa, gente. Vai colocando sal aos poucos e vai provando. Pra não colocar tudo de uma vez só e salgar. Anoiteceu e eu tô aqui preparando o nosso lanche barra janta, né? Porque a gente aqui não tem o costume de jantar. A gente lancha, só que como já tá à noite, já tá um pouco tarde, vai ser tipo uma janta. A pedidos do marido e da filha, eu tô preparando crepe. E aí eu tô acabando de fazer aqui as massas. Já fiz o recheio. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô acabando de fazer aqui essa massa, ó, bem fininha. Eu gosto de deixar assim bem fininho. Daqui a pouco tá no ponto de virar quando ela tiver mais douradinha. Aí eu viro, ó, já tá quase no ponto. Não pode tirar o olho, que se tirar o olho, já viu, né, queima. Aí aqui já tem essas feitas. E pro recheio eu fiz peito de frango desfiado com requeijão, sabe? Pra dar aquela cremosidade e não ficar tão seco. Sim. Você abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Senhor, eu vou falar aqui, mas tu tens liberdade, Jesus. Flua, Senhor, mas encontre em mim, Senhor, liberdade para fluir, Senhor, através de mim. O Espírito Santo de Deus possa me usar nessa manhã aqui, Senhor, que nos ajuda. Então, vamos começar, tá? Primeiro aprendizado.
começamos aí o novo ano com um novo hábito, gente. Será? Antigamente eu tinha um hábito de passar roupa mesmo, sabe? De lavar e tudo, quando secar, passar todas as roupas antes de guardar no armário, enfim. E aí de uns tempos pra cá eu fui deixando esse hábito de lado. Eu só costumo passar agora a roupa mesmo quando são aquelas que amassam bastante e quando a gente vai de fato usar, não para deixar guardada ali no guarda-roupa. Só que como tá um tempinho de chuva, inclusive hoje tá um final de tarde chuvoso, as roupas é aquela luta para secar. E aí o que eu fiz? Eu tive que passar as camisetas aqui, a calça do marido, e esses meus aqui, só alguns que deram para passar, não precisa passar, são tecidos que não. Aí eu já organizei aqui, já guardei, tem mais roupas ali secando, mas essas aqui que já estavam secas, eu optei por passar um cheirinho, né? E passar o ferro para esquentar e tirar toda aquela... Porque pra mim, gente, roupa tem que secar no sol. Não secou no sol, não fica cheiroso, não adianta você lavar com amaciante, enfim, fazer de tudo. Porque parece que quando seca no sol fica mais cheiroso. E aí, como o tempo tá frio, não tá colaborando muito, aí eu tive que fazer, né, dar esse jeito aí pra manter as roupas cheirosas. E agora eu vou ali guardar. E foram isso, gente. Graças a Deus não tinha muita coisa acumulada. E aí deu pra fazer isso aqui rapidinho. Depois de um dia chuvoso, né? Nada é melhor do que aquele banho quentinho, você lavar seu cabelo. Uma mulher com cabelo limpo não quer guerra com ninguém, né, gente? Aí eu tô aqui cuidando da pele um pouco, né? Porque afinal a gente precisa, né? Mesmo que a idade ainda não tenha chegado, é sempre bom a gente prevenir, né? Cuidar da pele. Eu cresci vendo a minha mãe com esses cuidados com a pele e tal. Ela sempre, antes de dormir, passava um cremezinho e tal no rosto, no pescoço, aqui na região do colo. E hoje eu me vejo fazendo isso, né, gente? Enfim. Aí eu vou lavar aqui meu cabelo. Aí eu vou bater aqui numa escova, gente. Eu não sei se eu vou finalizar bem lisinho, como eu gosto. Até por conta desse clima que tá chuvoso aí, não colabora muito. Meu cabelo é anti-umidade. Ele viu a umidadezinha, ele já desmancha todo. Mas como tá um pouquinho frio, eu vou secar aí, porque também já é noite, não é bom a gente dormir com o cabelo molhado. Aí eu vou bater essa escova aqui mesmo. E aí eu vejo o que eu faço, se eu finalizo ou não, porque amanhã eu tenho um compromisso fora de casa, então dá um jeitinho aqui, né, pra gente não sair tão bagunçada assim de casa, né. Como eu vou usar fonte de calor, gente, eu costumo sempre utilizar um protetor térmico, né, pra ajudar, porque eu sou bastante fã de fonte de calor nesse cabelito aqui. Ele tá aqui lavado natural. Ainda não penteei, mas meu cabelo é cacheado, então assim, eu gosto de finalizar ele com chapinha. E aí eu sempre tô tomando cuidado pra sempre que eu vou utilizar fonte de calor, eu utilizo o protetor térmico pra proteger, né, gente? Não pensem vocês que sinônimo de ficar em casa, sinônimo de ficar bagunçada, não é, porque quando a gente vai sair, a gente tem um cuidado a mais, né? Pra se arrumar, coisa que não deveria ser feito. Que a gente tem que sempre se cuidar, estando em casa, saindo ou não, a gente tem que se cuidar, né, gente? Que afinal de contas isso é amor próprio. Antes de ficar bonita pensando no outro, que o outro vai achar, que o outro vai pensar, a gente tem que se amar. A palavra é essa. Não tem como a gente amar ao próximo se a gente não se amar primeiro, né? Porque a palavra de Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu transbordar algo daquilo que eu não tenho, entendeu? Não tem como porque o coração da gente só revela, só fala daquilo que a gente tá cheio.
Então não tem como eu querer cuidar do outro, amar o outro se eu não me amo, se eu não me cuido. A linha de raciocínio é mais ou menos essa, gente. E eu não sei se o áudio vai ficar muito ruim, porque eu tô gravando aqui no banheiro. E aí dá eco, né? Mas se tiver um pouco ruim, vocês me desculpem, porque é justamente por conta do ambiente que eu estou agora. Ó, gente, e esse é meu cabelo natural. Molhado, ele parece preto, principalmente aqui no vídeo. Até lá no Instagram eu já comentei com as meninas, quando eu vou secar meu cabelo, aí aparece assim, de cabelo molhado, parece preto. E aí quando seca ele clareia mais, mas é porque tá molhado. Muita gente me pergunta por que que eu não gosto de usar o meu cabelo assim natural, né, gente? Eu não sei, acho que é questão de costume mesmo, porque eu já acostumei a usar ele solto, sempre finalizado, com chapinha, com escova, enfim, assim natural. Eu fico com ele em casa, solto. Mas pra sair... meu cabelo não é daqueles que arma muito, sabe? Mas eu não sei, não tenho habilidade de finalizar ele pra ficar assim cacheado. E aí eu acabo fazendo o que eu já sei, que é fazer a chapinha, fazer escova, finalizar ele, deixar ele liso. Pra mim é mais prático. Embora dê trabalho, mas também se eu fosse finalizar ele cacheado, como eu vejo minha filha fazer, que é mechinha por mechinha, passa creme, não sei o que, também dá trabalho. Então, no final das contas, é a gente escolher qual o trabalho que compensa mais, porque tudo dá trabalho, né, gente? Se a gente quer algo bem feito, se a gente quer um resultado bom, dá trabalho. Cabelos finalizados com sucesso. Esse é o resultado, só que eu vou ter que chegar bem pra trás pra vocês conseguirem visualizar o comprimento. Olha isso. Gente, um cabelo finalizado, lavado. É o que há, gente. Não, uma mulher com cabelo assim não quer guerra com ninguém. Eu, pelo menos, gente, sou altamente dependente do meu cabelo assim, gente. Minha autoestima toda tá no cabelo, gente. Eu com cabelo assim, eu enfrento o que for necessário. Sério, gente, muito bom. Ó, tá bem brilhoso. E aí eu espero que resista, né? Porque esse tempinho frio não é nada amigável. Mas ó, lindo, né? Fica brilhoso, sedoso. E aí agora eu vou colocar ele na touca, gente. Top, né? Aí eu vou colocar ele na touca pra dormir, porque amanhã, como eu falei pra vocês, tem um compromisso. Amanhã tem o dentista da minha princesa, tem que levar ela lá. E eu não sei se de lá vou resolver umas outras coisas que eu preciso resolver na rua. Mas é isso. Até amanhã, meus amores, e beijos. Durmam com Deus. Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem atrasada pra variar, gente. Tô aqui, já fiz o café da manhã, porém ainda não tomei. Aí eu fui tomar banho. E aí vou fazer aqui uma make bem básica, bem rapidinha, sabe? Aquele estilo que eu gosto. A verdade é essa, gente. Minhas maquiagens são bem básicas. Hoje eu tenho um compromisso fora de casa, tenho que resolver algumas coisas. E aí dá uma organizada, né, gente? Porque sair com cara de... dentro de casa não merece, né? Ninguém merece. Um compromisso é certo, os outros eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir resolver hoje. Já é o quê? Quinta-feira. Tem que encerrar esse vlog, né, pra soltar aí pra vocês. Porque eu tô tentando
manter a constância, né, gente? E um formato novo, porque antes eu ainda não tava conseguindo manter nem pelo menos a frequência de um vídeo por semana, né? E aí a minha meta pra esse ano, pelo menos agora, pro começo do ano, é ver se eu consigo aí pelo menos um vídeo por semana pra vocês. E aí eu vou gravando um pouquinho na minha rotina, um pouquinho do que vai acontecer no decorrer dos dias. E vocês me acompanhem. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de comentar. Deixa um comentário, gente, um feedback pra eu saber, ter noção se vocês estão gostando ou não, né? Porque é sempre bom a gente ter um norte, uma direção a seguir. Às vezes eu fico aqui gravando, falando, nada com nada, vocês não estão gostando. Fala se gostam, se não gostam, tudo vai ser válido, como eu falei, vai servir de orientação pra mim, né? Gente, essa base aqui eu gostei muito dela. Eu estou precisando investir urgentemente nisso, gente, maquiagem de boa qualidade. Nem que seja só uma base, mas que seja a base top. Segure, sabe, por mais horas. Pra pele oleosa. Minha pele melhorou bastante, gente. Antigamente era muito mais oleosa, era acneica. Hoje, graças a Deus, não tenho espinhas, assim, aparece raramente no período. Teve uma fase, assim, da minha adolescência que eu sofri um pouquinho com essas espinhas. Aí eu fiz tratamento, mas nada muito agressivo. E não foi com acompanhamento dermatológico. Trava a língua logo de manhã. Foi produtinhos mesmo de farmácia, sabe? Pomadas, enfim. Graças a Deus não precisei entrar com ácidos fortíssimos, essas coisas, porque senão aí teria que ter um acompanhamento, né? Mas é isso, no geral. Aí hoje em dia eu percebo que não são as espinhas, já começa a ser... não são as espinhas, já começa a ser a minha preocupação. As linhas de expressão, gente. Principalmente essa daqui do meio. Ah, não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra cá. Enfim, tô cheia de espelho aqui. Mas tudo tem jeito. Tudo tem, né, meios aí pra gente melhorar, se sentir melhor. Graças a Deus. E aí, como eu falei, gente, provavelmente hoje eu encerro esse vlog. Porque eu tenho que entregar esse vídeo pra vocês, né? Ver se eu consigo, se eu encerro hoje, se eu encerro amanhã. Mas que ele vai sair, ele vai. Eu não sei nem se eu vou passar rima, gente, porque eu tô atrasada já. Vou tomar meu café e vou passar um batom mesmo. Acho que não vai dar tempo de passar rímel, não. Ó, tá vendo, gente? Como ele amanhece. A touca. Essa touca de cetim, gente, foi uma das melhores invenções. O cabelo fica totalmente sem frizz. Macio, brilhoso. É isso, gente, deixa eu ir lá. Bora lá, porque o compromisso me espera. Não, gente, vou ter que passar aqui um rímel mesmo, porque eu fui ver ali no outro espelho mais de perto. Preciso dar uma levantada nesse olhar. Então eu vou passar aqui, nem que seja uma camada. E sem contar que ficou com base pó. Aí vou passar o rímel pra tirar essa aparência de... Ó, ele deu uma melhorada. Uma camadinha só, gente. Eu gosto desse rímel. Ele é daqueles produtos que são baratinhos, mas que entrega tudo, sabe? Ó. Melhorou bastante. Agora eu vou.
Já cheguei em casa. Agora vou fazer um almoço, gente, porque eu tô numa fome, mas numa fome. Eu tinha planejado de almoçar fora, só que aí não acabei desistindo. Falei, vamos sair em casa mesmo. E aí vou preparar ali alguma coisa bem rapidinho, porque pensa numa pessoa que tá com fome. E dar uma organizada na cozinha, porque eu saí e não deu tempo de organizar as louças que estão ali já secas. Aí eu vou guardar essas louças, vou lavar, né, as do almoço e guardar as que já estavam secas. E é isso. Antigas também, mas que está em ótimo estado. Então vamos mostrar. A cristaleira aqui foi projeto autoral meu, fui eu que fiz. Eu queria muito ter uma cristaleira, só que meio complicado. Aí eu vi a oportunidade de construir a minha mesmo, sabe? Além de ter uma cristaleira aí que eu queria tanto, é personalizada, é única. E assim, foi bem legal, foi um projeto bem bacana de desenvolver. Eu compartilhei todo o passo a passo dessa construção aqui lá no meu Instagram. E foi bem legal, as meninas lá, elas gostaram bastante. Aí eu coloquei uma fita de LED aqui, ó, gente, isso aqui é um LED. Essa adega aqui também fui eu que fiz, tive a ideia de fazer. E aí esse LED aqui acende ali na prateleira superior pra iluminar a adega. E aqui também, a cristaleira por dentro, ó. Ele vai até ali embaixo, dá a volta. E aí depois de feito, eu vi que eu poderia ter continuado com esse LED aqui desse lado também, né? Ficaria bem melhor. Só que como foi um projeto aí feito pela primeira vez, né? Nessa magnitude toda, eu gosto muito de projetos de faça você mesmo, de colocar a mão na massa. E aí, mas esse foi o primeiro projeto assim maior que eu desenvolvi. Lógico que com o passar, né, do tempo, a gente vai vendo que poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. E é essa a conclusão que eu tiro desse LED. Mas de inicial aí já tá valendo. Acho que já foi bem bacana a experiência e tá me servindo muito, sabe? Aí aqui em cima dessa prateleira tem um botãozinho que eu aciono, ó, o LED. Aí ele liga. Aí ela fica iluminada, só que com o passar do tempo ela deu um problema. O LED só tá acendendo até ali e pra baixo. Estragou, gente. Ai. Aí eu vou ter que trocar esse LED todo. E aí eu já vou aproveitar pra corrigir essa ideia que eu falei aqui pra vocês, de subir nessa lateral aqui também. Mas quando ele tava todo iluminado, gente, era tão lindo. Eu fiquei chateada, mas tem como consertar e aí eu vou providenciar a troca desse LED aqui o mais breve possível. Entender o que você tá fazendo de bom aí pra entregar pra mais pessoas. Só que aí assim, vamos lá, você posta uma vez por mês, uma vez a cada, sei lá, quantos meses. Aí sabe o que acontece com o algoritmo? Ó, todas essas taças aqui eu preciso lavar. Essas canecas aqui, mais essas. Esses pratos aqui também tenho que lavar porque estão todos empoeirados. Em jarra. Essas minhas xícaras. Olha, gente, eu acho tão bonitinha. E dá trabalho, dá, mas eu acho que compensa, porque era uma coisa que eu queria muito, sabe? Então, como diz aquele ditado, quanto mais dado, mais requerido. Então, é justo que muito custe o que muito vale. É esse o ditado.
É tão satisfatório, gente, ver tudo limpo assim, apesar do trabalho que deu, mas o resultado compensa, né? É muito bom ver tudo limpo, tudo organizado. Eu sou apaixonada na minha cristaleira, gente. Sabe aquela história assim de, meu Deus, pra que eu fui inventar? Mas no final tudo compensa, né, gente? Dá trabalho. Tive que lavar item por item, vocês acompanharam aí. Isso demanda tempo, demanda paciência. Mas, como eu falei, o final é satisfatório, o final é recompensador, ver tudo organizado, tudo limpinho, tudo brilhando, gente, é muito bom. E aí, com isso, agradecer a todas que ficaram aqui comigo, acompanharam aí um pouquinho da minha rotina. Não esqueçam de comentar, de deixar o like, de compartilhar. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo e terem assistido até o final. Um beijo e até o próximo vlog.